a reunião, né, da CBF que rolou hoje, o Flamengo não compareceu, porque, segundo o Flamengo, a CBF não tem autoridade nenhuma na relação da liberação do público nos estádios, né? O Flamengo tem a sua liminar junto ao STJD, só que os clubes eles estão querendo se reunir para ir até o STJD, pedir com que essa liminar caia e não seja aceita. Ou seja, o Flamengo corre por fora sozinho, mais uma vez, contra tudo e contra todos. E ainda por cima, Fernando, agora vem que o Grêmio ameaça nem jogar a partida de volta da Copa do Brasil. Tudo bem que faz todo sentido. Depois de tomar um 4-0, nem eu teria vontade de jogar, né? Mas eles estão falando que não querem jogar porque se o Flamengo tiver público, vai contra o regulamento da competição, onde se no primeiro jogo não tem público, no segundo também não deveria ter. Tá um rolo só e eu particularmente estou gostando, porque se o Flamengo está indo contra a maré, é porque ele está indo para o lado certo, que é o lado que a gente sempre quis que o Flamengo estivesse, né? O que você tem para nos falar sobre isso, sua opinião? Olha, Cleiton, eu vou procurar não me delongar muito, porque eu falo para Carvalho, então eu tenho que, na verdade, me restringir aqui. Mas sobre isso, eu gravei um vídeo à tarde e entendo o seguinte, vocês sabem que eu trabalho lá na Fiocruz. Então, eu pude separar a hipocrisia daquilo que é a verdade extraída da ciência. Então, eu sou uma pessoa muito apegada à ciência. E eu, por exemplo, o Daniel Sorães, que é o secretário de saúde do município, ele é um companheiro antigo lá da Fiocruz. Para quem não sabe, ele é egresso da Fiocruz. Então, eu converso com o Daniel quase sempre e sei muito bem qual é o quadro pandêmico, aquilo que, na verdade, precisa ser feito para que tudo isso se minimize. Então, eu quero dizer a vocês uma coisa. Eles falam em isonomia. Isonomia é algo que, na pandemia, no futebol, então, contra o Flamengo, não vamos nem falar, mas na pandemia não vai existir, meus amigos. Não vai existir pelo seguinte, porque cada Secretaria Estadual de Saúde, ela é responsável por uma liminar do STF pelas ações preventivas com relação à pandemia. E isso também no âmbito de concessão de flexibilizações ou inflexibilizações. Então, entenda uma coisa, não vai ter, meus amigos, um quadro que será o seguinte, aqui no Rio de Janeiro nós temos 200 contaminados, em Minas nós temos 200, no Rio Grande do Sul temos 200, no Mato Grosso, não vai ter isso. Cada estado vai ter um quadro pandêmico diferente, portanto, a análise de cada secretaria vai ser diferente. Então não tem isonomia, não vai ter isonomia. Então essa conversa, ela é furada. Ou, disse isso hoje no vídeo, ou cada um se apoia em protocolos de segurança que, na verdade, sejam realizados em prol da continuidade das nossas vidas, ou então a nossa vida não vai caminhar para frente, vai depender de nós. E o que esses clubes estão fazendo é uma extrema hipocrisia no que diz respeito ao conceito técnico de ciência sobre o Covid, porque, de fato, não vai ter isonomia. Não tem isso, não vai ter esse quadro igualitário. Então, vai ter sempre um estado onde vai ser necessária uma retração e um outro estado onde vai ter flexibilização, como é o caso do Rio de Janeiro agora. Então, o que eu entendi? Eu estava calado. Como o Daniel Sorães liberou, é porque tem um comitê científico que entendeu que o protocolo do Flamengo tem segurança, confia no Flamengo e é um evento teste importante. Então, por exemplo, eu vou citar aqui o Grêmio. Isso é uma tremenda numa hipocrisia. Isso é uma sacanagem clubística invejosa do Grêmio. Por que que é? Porque eles não têm, vocês sabem disso, peraí, não vamos ser hipócritas, a menor condição de vencer o Flamengo de 5-0 aqui. Então, como é que a grandeza de um dirigente pode atuar? Ele podia dizer o seguinte, olha, peraí, eu vou entender que esse evento é teste e que é muito importante para que eu possa também provar aqui no Rio Grande do Sul que algo similar e com competência pode ser feito para que o público retorne aqui também. Acontece que esses companheiros, presidentes desses clubes, têm um cérebro de ameba e eles não conseguem imaginar de maneira grandiosa. É por isso que eu sou contra essa porcaria dessa liga de novo, para terminar aqui o meu comentário. Eu sou contra porque em 87 eu acreditei naquilo tudo, o Flamengo foi campeão, viajei o país inteiro em ônibus de caravana de torcida organizada, tomei porrada, dei também, mas tomei porrada, me sacrifiquei todo e no final das contas, malandro, o título está lá com o Sport. Então, o Flamengo,
independente das críticas, tem inteligência na sua governança, realmente tem. Agora eu quero dizer, os outros clubes não têm, enxergam essa oportunidade de maneira pequena, não tem visão holística, estão barrando aí uma oportunidade ímpar de fazer voltar o futebol nos estádios também, nos estados dele com o público. É isso aí. Nossa, concordo 100%. E a hipocrisia é tanta, né, Alan, para você também poder passar a sua opinião. Eu até separei esse trecho aqui que o Rodrigo Matos ele responde a nota oficial com relação ao retorno ao público no Brasileirão que o Atlético Mineiro emitiu algumas horas atrás. E ele diz que, em nota, o Atlético diz que entrará junto com os outros 18 clubes no STJD para derrubar a liminar que permite o Flamengo ter público. Só que tem um porém, e ele diz aí, ó, só que o Galo tinha obtido uma liminar igual a do Flamengo, ou seja, ele vai defender agora o que, ao contrário do que inicialmente ele buscou pregar. A hipocrisia e talvez o medo, Alan, de saber que aqui no Rio de Janeiro já está se conversando de ter 50% em algumas partidas, 35%, 50%. Eu acho que está começando a beirar o medo dos adversários, porque sabe que quando o Flamengo tem a sua torcida ao lado, fica praticamente impossível segurar essa equipe que em 2019 teve todo mundo junto, alinhado e caminhou rumo à glória eterna, Brasileirão e demais títulos nas temporadas seguintes. O medo está imperando em cima desses caras. Cleitinho, falar depois do Gil é complicado, né? Não é à toa que eu sou fã número 1 do Gil. Mas assim, o Atlético Mineiro voltou atrás, tá, o Cleitinho? Eu tô com a nota aqui do Atlético Mineiro para poder passar para a galera que está nos assistindo e aí depois dar meu comentário com relação. O Atlético coloca o seguinte: de repente, já que o Rodrigo acabou desmascarando eles, né? Relembrando, porque a galera costuma ser bem esquecida de vez em quando, né? O Atlético soltou uma outra nota e ele fala o seguinte: sobre a nota referente à reunião entre os participantes da Série A e a CBF, Atlético informa que 18 clubes serão signatários do pedido que será feito ao STJ para tentar reverter a liminar obtida pelo Flamengo, referente à presença de público nos jogos válidos pelo Brasileirão. Aí depois embaixo, o Galo não será signatário. Eles acabaram, né, completando depois. O Galo não será signatário deste pedido por uma questão de coerência e de respeito ao STJD, uma vez que o clube também obteve liminar favorável ao retorno de público junto a esse, né, tribunal. Então, meu parceiro, o que acontece é o seguinte, Cleitinho. Esse já ameaçou e, pum, já voltou. O que o Gil falou foi muito inteligente, né? Porque não vai conseguir você equilibrar em todos os estados brasileiros a questão da pandemia. Infelizmente, às vezes você pode ter um estado que está um pouquinho mais grave do que o outro e você conseguir uma uniformidade de contágio é praticamente impossível. A gente sabe que a tendência é melhorar, e o Fernando Gil, talvez, que trabalha na Fiocruz, pode aí trazer até melhores informações com relação a isso, mas a tendência é que as pessoas infectadas, uma vez que já tenham a segunda dose da vacina, pelo menos na sua grande maioria, porque tem vacina aí que tem 70% e tudo, né, acabe passando de forma branda, sem a necessidade, talvez, de internar ou vir a óbito, que é o caso mais grave. Então, Cleito, só que as coisas têm que retornar. A gente tem que voltar a viver. E a gente viu no final de semana, esquece a porra da política, mas a gente tem visto, eu falo aqui, ó, as companhias aéreas já estão trabalhando com carga máxima. Não tem hipocrisia maior, Gil, do que você ficar ali, na hora de fazer o check-in no aeroporto, num distanciamento ali de 1 metro, 1,5 metros, Gil, e depois ficar todo mundo trancado 2, 3 horas dentro do mesmo avião. Ah, porque aqui a gente faz os nossos super filtros, né, para reciclar o ar. Desculpa, cara. Tá um do lado do outro ali, ó, respirando o mesmo ar, mas tá de máscara, mas mesmo assim de máscara, eu entendo que tem um risco muito alto. Então a hipocrisia é muito grande, Cleito, e agora, né, os dirigentes começam a querer se abraçar a causas impossíveis. Que o Flamengo incomoda e vai incomodar muito mais, a gente tem assunto aí, assunto esse, que até superou a minha, né, a expectativa que a gente tinha e a notícia que a gente acabou colocando aqui lá atrás de Fantoque, que a expectativa era de receita em cima de 30 milhões, essa receita já subiu. Então, assim, Cleitinho, tudo isso contribui para gerar pânico, gerar pavor. Quando o Rogério Ceni aqui esteve, e o Fernando Gil, que era fã número 1, condicional do Rogério Ceni,
sabia que o pavor não era tanto porque as coisas estavam indo de mal a pior. Nós não tínhamos uma perspectiva positiva. Na medida que tudo mudou, né, com a chegada do Renato Gaúcho, o pavor, o pânico volta a assustar a maioria dos clubes. E para tentar conter o ímpeto, porque assim, se tem uma coisa que faz uma puta de uma diferença, e o Fernando Gil sabe disso também, é o torcedor rubro-negro, né, apoiando e abraçado junto com esse time. Quando a gente tem uma sinergia entre arquibancada e campo, não tem quem segure, isso já está mais do que provado, e aí esse é o pavor, é o temor de grande parte aí desses dirigentes, para tentar mais uma vez, Cleitinho, conter, né, se é que eles conseguirão conter o Mengão Malvadão 2021. Não sei o que o Gil acha disso. Antes do Gil poder falar, tem até um superchat, vou ler o outro também que passou. O Mozart falou o seguinte, Gil: o Flamengo liderou o retorno do futebol e as mudanças dos direitos de transmissão. Agora o Flamengo lidera o retorno ao público dos estádios. O preço da liderança é a crítica dos medíocres. Eu tô 100% com essa afirmação aí. Meus amigos, é o seguinte, eu estou me vendo aqui na imagem, eu estou regulando a luz, vai ficar mais bonito assim, né? Eu fico mais bonito assim, não fico? Diga aí. Bronzeado. Bronzeado, né? Parece que eu tomei sol, estou bronzeado. Não é importante cuidar da imagem. Eu acho que você se acostumou muito com a meia-luz ali do Vila Mimosa, né? Para não ver tamanho das varizes e tudo mais, aqueles mapas do Brasil tão bonitos que costumam ser natural ali naquele ambiente. Então, talvez você esteja mais adaptado, grande Gil, a essa meia-luz. Companheiro, o cara que sai na night não pode sair de óculos. Você sabe disso. Se sai de óculos, já era. Quer sair na night, tem que sair sem óculos e para não poder ver aquilo que você não quer, entendeu? Ou disposto a beber, né? Ou disposto a beber, porque também contribui. Tem que beber, tem que ficar ali no cantinho, entrar em cena 1h da manhã, já regulado e sem óculos, porque entrar em óculos causa frustração. Sobre a afirmativa do companheiro, você leu aí a nota do Atlético Mineiro? Uma baita de uma hipocrisia. Eu vou dizer a vocês aqui por quê. Primeiro porque o Calil é prefeito de BH. E o Calil, obviamente, entende a necessidade de geração de receita do Galo e também confia na sua torcida. O Calil sabe muito bem a importância do torcedor. Então, ele é prefeito ali de BH. Por outro lado, sabedor disso, o Atlético, no final da nota, disse assim: bom, eu não vou ser signatário dessa ação judicial, mas em função do fair play financeiro, eu também não vou jogar. Então, não adianta nada. Entendeu? Foi o que eles falaram. Uma nota hipócrita. Uma nota corporativista. O que o Atlético não quer é ensaiar ali um protagonismo de liderança quando ele próprio foi orientado à gestão pelo departamento jurídico a fazê-lo, entendeu, Alan? Então, é por isso que eu digo, eu sou um cara apegado à ciência, eu não me afasto dela. Se o Daniel Soran, secretário do município, disse, olha, diante de um comitê que tem até 2 médicos que eu também conheço, se eles disseram que pode jogar, pode jogar. E esse evento aqui seria um emblema, seria um símbolo. Então, a verdade é que o futebol brasileiro jamais vai se transformar num produto vendável se a mentalidade desses gestores não modificar. Ainda há pouco eu estava lendo ali que o vice-presidente jurídico do Grêmio, advogado do Grêmio, disse que começou a falar mal do Flamengo, disse que não cumprimentava o Flamengo, o dirigente do Flamengo. Olha, não cumprimenta o dirigente do Flamengo para não serem sacaneados em função das derrotas que eles tiveram. Porque isso aí, meus amigos, não é clubismo, isso é pequeneza, entenda? Isso é pequeneza. Isso aí é ausência de visão holística, algo mais sistêmico, que faça realmente aquele companheiro liderar o clube para que o clube se desenvolva. Então, o torcedor inteligente, e eu juro para vocês, se tivesse ao contrário, eu falaria a mesma coisa. Caramba, peraí, o Flamengo perdeu de 4-0, então, olha, que bom que tem um evento teste. Bom, porque aí nós vamos trazer isso para cá também, porque eu conheço a força da torcida. Então, meus amigos, o futebol brasileiro jamais vai crescer, jamais crescerá enquanto, infelizmente, os sócios desses clubes continuarem a votar em projetos falaciosos com líderes que têm cérebros de amora, de amendoim. Perfeito. Inclusive, essa recusa, né? Os 19 votos a 0 antes divulgados, eles
terão uma nova reunião a partir do dia 28 de setembro para acertar, nessa nova reunião, a possível liberação dos estádios. Ou seja, é capaz de chegar lá no dia 28 de setembro, ter uma nova reunião, todo mundo falar que ainda não podemos ter público nos estádios e continua tudo a mesma coisa, e essa reunião é postergada mais uma vez.